Neste momento, vamos meditar, dar início à meditação da Palavra de Deus que Ele nos concede, dar continuidade à meditação da Sua Palavra. Estamos meditando sobre o trabalhar de Deus para quem está na presença dEle. Estamos falando sobre a pessoa viver uma vida destituída, separada de Deus, do seu caminho, da sua paz, da sua presença. E neste momento estivemos no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 23 e 24. Fomos direcionados para cá, mas queremos depois voltar para o texto da base desta meditação. Mas neste momento quero ler o versículo da Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5 e versículo de número 3. O sermão da montanha, as beatitudes. Vamos ler o versículo da Palavra de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles era o reino dos céus. Vamos ler de novo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Devemos entender o que Jesus pregou, ensinou e diz neste versículo, quando ele no culto, no sermão da montanha, ao exortar e ensinar os seus discípulos, que é bem-aventurado, é feliz. Na última reflexão dissemos que quem é carente de Deus reconhece que é pobre. Ele pode ter boi, ter fazenda, ter prata, ter ouro, ter bons amigos, ser bem conceituado, mas ele tem que dizer: eu sou pobre diante de Deus. Eu preciso de Deus. E eu preciso de Deus. Os homens que foram abençoados por Deus materialmente, como Abraão, ele considerava isto, como Jó, ele considerava isto, como Davi, ele considerava isto, e muitos outros. E está escrito no Antigo e no Novo Testamento que Deus usou quem ele usava. E nos dias do apóstolo Paulo, foi o apóstolo Paulo que Deus usou desta forma. E diz: diga os ricos que sejam ricos para com Deus e não para com os homens. E ele estava falando a quem tinha alguma coisa material, porque entender que é rico para os homens e não é pobre diante de Deus, isso quer dizer que não precisa de Deus. Deixa Deus para lá. Eu não preciso dele. Por isso que Jesus pregou essa doutrina, que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico avarento entrar no reino celestial. Então, para se considerar e se ver no espelho
que tem uma necessidade de Deus, tendo ou não tendo, tem que olhar para a Bíblia e tem que crer, tem que se humilhar diante do senhorio de Cristo. Ele como Senhor e não só como Salvador. Salvador é aquele que salva. Senhor é aquele que dá as ordens. Então, Jesus diz que é bem-aventurado os pobres de espírito. O cristão ou não cristão, devemos pedir a Deus conhecimento e olhar, porque tem pessoas que você olha aparentemente, humanamente, e elas estão bem vestidas, mas se você olhar bem direito, com o olhar fixo, você vai perceber que elas não têm só um espírito. Vamos conjugar aqui, Jesus querido. Espírito de vaidade, espírito de fofoca, espírito de orgulho, espírito de soberba, espírito de arrogância, espírito de incredulidade, espírito de idolatria, espírito de feiticeiro, espírito de mentira, Só para você entender. Eita, glória a Deus. E tem pessoas que têm muito mais do que isso. Eita, glória a Deus, aleluia, Jesus. Ah, Espírito, obrigado, Jesus, pelo seu Espírito está me trazendo agora, dentro da sua palavra, me trazendo em mente... Maria Madalena, você que examina sabe quantos espíritos Maria Madalena tinha? É isso mesmo, a mulher que foi pegada em alto adultério pelos fariseus e levaram até a Jesus para ser apredejada, julgada com pedra, com a morte física. Mas eu venho lhe dizer que por mais que a sua situação seja grave, Jesus não veio para apredejar ninguém. Ele veio para dar vida e vida com abundância. Botaram Maria lá no meio até para experimentar e testar e tentar a Cristo. Mas Jesus, sendo ele a sabedoria, ele deu vida àquela mulher, deu oportunidade àquela mulher. E aquela mulher, em vez de ser apredejada, ela foi restituída. Em vez de ser apredejada, Jesus trabalhou em prol dela. Só que quando fica só Jesus e aquela mulher, ele diz: mulher, cadê os teus acusadores? Ela diz: nenhum estão aqui, Senhor. Nem eles te condenaram, e nem eu também. Mas eu, como Salvador, te dei outra oportunidade. Agora, como Senhor, te dou uma instrução. Vais e não faz mais o que tu fez. Dali por diante, a vida daquela mulher foi impactada pela mensagem que veio de Jesus, o Filho de Deus. 7 espíritos das trevas tiveram que bater em retirada da vida daquela mulher. E eu quero lhe dizer nesta oportunidade, porque já está vindo, tenhamos muito cuidado, porque nos nossos dias tem pessoas filtradas no meio do povo de Deus que não tem nada de crente, não tem nada de ovelha, é só disfarce. Mas eu venho lhe dizer nesta oportunidade que Jesus ainda é o mesmo. Ele não deixa o seu povo ficar enganado. Aleluia. Josué foi enganado pelos seus inimigos que vieram tão de perto, dizendo que vinha de longe, porque ele não orou a Deus. Mas se oramos, Deus ainda revela pelo seu Espírito aquilo que os olhos não vê, aquilo que os ouvidos não ouvem.
Eita, glória a Deus. Até a próxima.